A história do chamado de Jeremias, registrada no livro de Jeremias capítulo 1, nos leva a um dos momentos mais comoventes de toda a narrativa profética. Era o tempo em que Judá caminhava para o declínio. A idolatria crescia, os corações se afastavam e o silêncio do povo de Deus ecoava dolorosamente entre os montes de Judá. No meio desse cenário conturbado, um jovem tímido, filho de Ilclias, vivia na pequena cidade de Anatote, sem imaginar que sua vida seria virada do avesso por uma voz que ultrapassava os limites do humano, a voz do próprio Senhor. Jeremias era jovem, talvez com pouco mais que 20 anos. Um rapaz de olhos atentos e palavras guardadas. Em sua vila, o som dos carneiros e o murmúrio dos lavradores davam ritmo aos dias simples. O pai o educara na lei e na reverência ao Deus de seus antepassados, mas nada o preparara para o que aconteceria naquela manhã. O céu estava límpido e o vento fazia balançar o trigo maduro. Jeremias, sentado à sombra de uma oliveira, ouvia os ruídos do campo. Então, sem aviso, uma presença o envolveu. Não havia trombetas nem relâmpagos, apenas uma voz que atravessava a alma. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. O jovem estremeceu, olhou em volta, temendo estar perdendo o juízo. Mas a voz continuou: antes que saísses da madre, te consagrei. Te dei por profeta às nações. Aquelas palavras pareciam pesar sobre seus ombros frágeis. Jeremias levou a mão ao peito, balbuciando: ah, Senhor Deus, eu não sei falar, sou apenas um rapaz. No fundo, um turbilhão de emoções, medo de estar sonhando, vergonha de não ser digno, pavor de ser notado por Deus. Ele era apenas Jeremias, um filho de sacerdote numa cidade esquecida. O silêncio após suas palavras foi breve. A voz, porém, voltou, agora com ternura firme: não digas, sou apenas um rapaz. Aonde eu te enviar, irás. Tudo que eu te ordenar, dirás. Não temas diante deles, pois eu estou contigo para te livrar. Antes que ele respondesse, Jeremias sentiu algo ardendo no ar, como calor que não queima. Uma mão invisível se aproximou e tocou seus lábios. Ele ouviu a voz dizendo: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Hoje te coloco sobre nações e reinos para arrancar e destruir, para edificar e plantar. Jeremias caiu de joelhos, com os olhos cheios de lágrimas. O campo parecia o mesmo, mas dentro dele tudo havia mudado. Nos dias que se seguiram, Jeremias lutou contra esse chamado. Senhor, dizia ele em suas orações noturnas, por que eu? Quem ouvirá minhas palavras? Quem acreditará em um jovem do interior? A cada questionamento, o Senhor respondia com paciência: eu estarei contigo. Não era uma resposta elaborada, mas bastava. O peso da missão, falar verdades incômodas a reis e sacerdotes, advertir sobre juízo, enfrentar zombadores, parecia grande demais. Mas ao mesmo tempo, cada vez que tentava calar, algo queimava dentro dele, uma chama que o impelia a levantar-se e falar. Certa tarde, Jeremias confidenciou seu dilema a Baruque, seu amigo fiel e escriba. Baruque, eu não entendo, eu queria só servir em silêncio como meu pai. Mas essa palavra me persegue. Quando tento me calar, é como se fogo se acendesse em meus ossos. Baruque o observou com compaixão e respondeu: talvez seja justamente por isso que Deus o chamou. Ele não procura os fortes, Jeremias, procura os que tremem diante da verdade para que o poder seja dele. O profeta suspirou, contemplando o horizonte cor de cobre. Se ao menos o povo ouvisse, eles ouvirão, disse Baruque, nem que seja quando o tempo cobrar cada palavra. Quando finalmente começou a pregar, Jeremias experimentou o peso da rejeição. No mercado de Jerusalém, levantou a voz contra a idolatria, denunciou a corrupção dos poderosos, pediu arrependimento. Muitos zombaram: esse jovem está louco, fala em destruição, mas nada muda. Outros o ameaçaram, dizendo que seria morto se continuasse. Jeremias voltou ao campo rasgando as vestes em pranto. Senhor, enganado fui. Pensei que seria mensageiro da esperança e o que trago são lamentos. Já não posso mais. A voz respondeu uma vez mais: fortalecerei teu rosto como bronze e teu coração como muralha. Lutarão contra ti, mas não prevalecerão, pois eu estou contigo para te livrar. As promessas de Deus não eram de facilidade, mas de presença. Anos se passaram, e Jeremias viu suas profecias se cumprirem. Reis caíram, a cidade sagrada foi profanada, e o povo exilado. Ele chorou com eles, prisioneiro do próprio amor por uma nação que não quis ouvir.
Na prisão, lembrava-se do toque nos lábios. Quando as correntes apertavam, murmurava: mas o Senhor está comigo como poderoso guerreiro. Em meio aos escombros, a chama que ardia em seus ossos não se apagou. Continuou a escrever, a orar, a semear esperança. Ainda haverá cura. Ainda brotará vida nesta terra. Jeremias nos ensina que a verdadeira coragem não é estar livre do medo, e sim obedecer apesar dele. Ele mostrou que cada palavra de fé lançada em tempos sombrios é uma semente invisível que germinará no tempo de Deus. O profeta de voz trêmula tornou-se símbolo de resistência espiritual porque entendeu que o sucesso diante do mundo não mede a fidelidade diante de Deus. Mesmo sem aplausos, ele permaneceu como árvore enraizada junto às águas, sustentado pela promessa do Senhor: eu estou contigo. Hoje, muitos de nós enfrentamos dúvidas semelhantes às de Jeremias. Quantas vezes olhamos nossas limitações e dizemos: sou pequeno demais, fraco demais, inexperiente demais? Quantas vezes nos calamos por medo de falhar, quando Deus apenas nos pede que falemos com sinceridade e andemos com fidelidade? O chamado de Jeremias ecoa ainda hoje, lembrando que Deus continua escolhendo corações dispostos, não vozes perfeitas. E cada pessoa que responde, apesar das inseguranças, torna-se um canal vivo do amor divino no mundo. Talvez sua missão não seja pregar diante de reis, mas consolar um amigo, sustentar um lar, ensinar com paciência, ou simplesmente ser fiel onde ninguém vê. Deus continua dizendo: eu estou contigo. Quando o medo tentar te calar, lembre-se do jovem de Anatote, que descobriu que o fogo da palavra de Deus pode arder dentro de um peito humano e reacender a esperança de uma geração inteira. Se você confiar, Ele o usará para edificar e plantar, mesmo em terra seca. Se esta história tocou seu coração, lembre-se de compartilhá-la com alguém que precisa de ânimo e fé. Curta e compartilhe para que mais pessoas saibam que, assim como Jeremias, todo coração disposto pode ser voz do amor e da coragem de Deus.